Então, agora que iniciamos mais uma vez, então eu dou agora oficialmente as boas-vindas a todos vocês. Mais uma vez eu reforço, né, o meu agradecimento muito especial a quem está com a gente aqui nesse encontro, que, como eu disse antes, digamos, da gente iniciar a gravação, é uma tentativa minha de compensar as pessoas que expressaram, digamos, a sua confiança nos produtos ou nos conteúdos que eu produzo em dois canais, né? Um deles é o curso que eu chamei de 5 marcos na história recente do Oriente Médio, que alguns de vocês adquiriram na plataforma Hotmart. Então, como uma das vantagens para quem adquiriu esse curso, eu prometi esse encontro mensal em que a gente poderia, digamos, atualizar, conversar sobre o que acontece de novo no Oriente Médio. E o outro grupo, digamos, que eu também queria compensar por um voto de confiança, é aquele formado pelas pessoas que, é, a, digamos, escolheram fazer uma assinatura paga da minha newsletter no Substack, chamada Selective Blindness, ou cegueira seletiva. E também para esses eu queria dar esta oportunidade de a gente fazer o encontro mensal em que a gente poderia conversar sobre os temas do Oriente Médio, mas também sobre os temas que eu cubro ali na newsletter e que eu coloquei sob a bandeira geral desta noção de cegueira seletiva, quer dizer, como há uma questão importante sobre as narrativas, né, que dominam a nossa percepção dos eventos, do mundo mesmo, né, e como tentar quebrar essas narrativas naturalizadas, né? Então, ali na newsletter, a ideia sempre foi que ela não se restringisse aos temas do Oriente Médio. Ela foi forçada a isso nos últimos 100 dias, porque, bom, a vida, na verdade, nos forçou a mergulharmos, né, na questão palestina. Então, a gente, assim, acabei escrevendo muito mais sobre o Oriente Médio, mas a ideia é que o tema ali seja essa questão, digamos, das narrativas naturalizadas e sobre como quebrar essas narrativas. Então, começando, digamos, agora, entrando no conteúdo, quem quiser, a partir do chat, pode ir colocando as perguntas, né, que surgirem agora, que não são aquelas que já tinham sido enviadas antes por quem se inscreveu, né, na live. Mas vamos começar pela atualidade, ou digamos, pelos fatos mais recentes. Quis o destino que ontem, justamente antes desse nosso encontro, a Corte Internacional de Justiça desse a sua primeira ordem, a sua primeira decisão, no caso iniciado pela África do Sul contra Israel com base, né, numa acusação de violação da Convenção de Genocídio. Na verdade, a convenção é de 48, né, 1948. Ela foi uma convenção inspirada pelo genocídio dos judeus, especialmente, né, na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Houve o genocídio de outros grupos também, mas o mais conhecido, é claro, talvez o mais lembrado sempre, é aquele do povo judeu, ou melhor, eu diria, dos judeus da Europa, né, na Alemanha nazista. Então, ao final da Segunda Guerra Mundial, quando se criou a ONU,
e se recriou a Corte Internacional de Justiça. Ah, vários documentos, na verdade, foram inspirados pela tragédia da Segunda Guerra Mundial e foram criados nesse momento, entre eles a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, dos Direitos Humanos, que é uma resolução da própria ONU, e esta convenção que foi, digamos, votada dentro da Assembleia Geral da ONU e aberta, então, para os estados se comprometerem com ela. Essa convenção, ela, no seu título completo, ela diz ser a Convenção para a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio. Então, um país pode, digamos, um Estado, né, ele pode ser responsabilizado pelo crime de genocídio, mas a ideia, e depois a gente vai encontrar isso nos vários estatutos dos vários tribunais penais internacionais. Então, só para dar uma informação muito básica aqui, mas que é muito importante, a Corte Internacional de Justiça, de cuja decisão nós estamos falando, ela é uma corte que decide casos entre estados. É por isso que o caso agora é um caso entre a África do Sul e Israel. Os tribunais penais internacionais, que são um fenômeno, digamos, também razoavelmente novo, quando a gente pensa na história desses tribunais, a gente começa normalmente essa história com o Tribunal de Nuremberg, depois o Tribunal de Tóquio, ou seja, aqueles que foram criados para julgar as pessoas acusadas de crimes de guerra e crimes contra a humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. Depois a gente passa para alguns tribunais ditos ad hoc, quer dizer, que foram criados apenas para julgar casos de circunstâncias específicas. Então, os dois mais conhecidos são tribunais de Ruanda e ex-Iugoslávia, ou seja, esses dois tribunais foram criados para julgar pessoas que talvez tivessem cometido crimes de guerra e crimes contra a humanidade nos dois eventos, né, na Guerra Civil de Ruanda e na guerra que se seguiu ao desfazimento da antiga Iugoslávia, né? E agora nós temos um Tribunal Penal Internacional que é de existência permanente, ou seja, ele tem, em princípio, a missão de julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade e o crime de genocídio que aconteçam potencialmente em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, esse tribunal, que também tem sua sede em Haia, também poderá vir a agir no caso de Israel e Palestina, porque ele está sendo provocado para isso, para julgar pessoas, indivíduos que estejam hoje cometendo crimes de guerra, crimes contra a humanidade ou mesmo o crime de genocídio. Então, são dois tipos de instância, dois tipos de caso muito diferentes, mas, é claro, interligados, porque se avançar na Corte Internacional de Justiça a tese de que Israel, de fato, é responsável, enquanto Estado, por um genocídio sendo cometido contra os palestinos, então crescerá muito a chance de que autoridades e militares israelenses venham a ser julgados no TPI por cometerem eles, enquanto pessoas, o crime de genocídio. Então, a Israel, ainda que, digamos, se pudesse chegar à conclusão de que Israel, enquanto Estado, não é responsável por um crime de genocídio, ainda assim nós poderíamos dizer que eles estariam violando a convenção se a gente pudesse demonstrar que eles não estão eficazmente, digamos,
prevenindo que as pessoas cometam o crime de genocídio, ou que depois eles não venham a punir quem cometeu o crime de genocídio. Então, vocês percebam que pode haver uma desconexão, quer dizer, dizermos que Israel, enquanto Estado, não queria cometer o crime, mas ela não chegou, o Estado de Israel não chegou a impedir que pessoas cometessem o crime, ou que ele, como Estado, não chegou a punir quem cometeu o crime. Tá? Nesse caso, eu digo para vocês, muito tranquilamente, eu estou convencido de que todas essas coisas estão acontecendo. Quer dizer, Israel é diretamente responsável por um genocídio em andamento e também você pode dizer que eles não estão nem prevenindo e nem punindo até agora quem porventura esteja cometendo esse crime enquanto pessoa física, né? Então esse caso foi iniciado na corte dizendo que Israel estava violando a convenção de vários modos, quer dizer, cometendo, permitindo que se cometesse, deixando de prevenir e certamente já deixando de punir. Né? Então, praticamente tudo que era possível violar na convenção, a África do Sul acusou Israel de estar fazendo. Tá? Uma coisa que eu coloquei em análise escrita do caso, uma primeira análise, mas que não foi completa, é o seguinte: é que esse caso está acontecendo dentro de um contexto, né, perante a corte. Então, não é a primeira vez que a corte é provocada para julgar um caso de violação da Convenção de Genocídio. Aqui eu estou falando de um modo técnico, ou seja, a acusação é de violação da Convenção, porque não necessariamente a violação da Convenção é cometer genocídio, certo? Você pode violar outras obrigações que fazem parte da Convenção, como, por exemplo, não prevenir, né? Você pode não estar cometendo, mas você é culpado de não prevenir, é culpado de não punir, né? Ou você é acusado de cumplicidade, né? Que é algo que, aliás, pode acontecer em breve com relação aos Estados Unidos, ao Reino Unido, à Alemanha, porque eles hoje estão muito passíveis, digamos, de serem acusados perante a corte de estarem cúmplices no genocídio em Gaza, né? Então, por isso que eu falo de modo genérico de violações da convenção. O primeiro caso foi um caso iniciado por Bósnia e Herzegovina, ou seja, tem a ver com a ex-Jugoslávia, contra a Sérvia-Montenegro, que na época era, digamos, a sucessora da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia. E ali a corte chegou à conclusão de que sim, tinha havido atos de genocídio em Bósnia e Herzegovina, mas que esses atos não eram diretamente imputados à Sérvia Montenegro, porque se vocês lembrarem, na época houve muitos episódios de violência que em alguma medida eram cometidos por pessoas da própria Bósnia e Herzegovina, mas que eram sérvios etnicamente, certo? Então, havia atos de genocídio, disse a corte, mas não era o outro Estado, não era a Sérvia, Montenegro, que era responsável direta pelo genocídio. Então, ali houve uma condenação da Sérvia Montenegro, mas por não colaborar com o TPI, não ajudar a impedir o genocídio, mas que Sérvia Montenegro não era diretamente responsável pelo genocídio. Algo parecido aconteceu no segundo caso, que foi um caso iniciado pela Croácia contra a Sérvia,
Aqui também a Croácia não obteve o que ela queria, digamos, em termos de condenação. Depois nós tivemos um quarto caso, e esse quarto e um quinto caso, perdão, um terceiro e um quarto caso. Esses nos interessam mais para nos dar um contexto em que aconteceu, em que aconteceu esta primeira decisão da corte no caso da Palestina, que é o seguinte: houve um caso em 2019 iniciado por Gâmbia contra Myanmar por uma acusação de genocídio contra os Rohingya, em Myanmar. Aqui tem algo parecido com o caso que nós estamos vendo agora e algo diferente. Porque o que há de parecido? O que há de parecido é que Gâmbia também não é o estado, digamos, diretamente afetado pela violência que estava acontecendo em Myanmar. Gâmbia iniciou o processo como a África do Sul fez nesse caso. A Gâmbia iniciou o processo porque Gâmbia é parte na Convenção de Genocídio e, portanto, sentiu que tinha interesse suficiente, juridicamente falando, para iniciar o caso contra Myanmar. Então, isso é o que faz dos dois casos parecidos. O que havia de diferente é que o essencial da violência contra os Rohingya tinha acontecido em 2017, ou seja, não era propriamente um genocídio em andamento, né? O último caso, esse sim, me chama mais a atenção, porque ele é bem diferente do que nós estamos assistindo agora, e ele pode servir para a gente como como uma base de comparação para o que a corte vai decidir e uma base de comparação para a medida em que a corte digamos, sensível a pressões políticas, tá? Esse é o caso Ucrânia contra Rússia. O que tem de muito interessante nesse caso? Ele foi iniciado em 2021. A Ucrânia não acusa a Rússia de estar cometendo genocídio. O que ela diz é que a Rússia viola a Convenção de Genocídio, portanto, não é algo que diz respeito ao tipo de violência, ou tipo de atividade armada, ou tipo de violência contra a população civil que a Rússia estaria ou não cometendo, né? O que a Ucrânia diz é que a Rússia teria violado a Convenção de Genocídio ao justificar o seu ataque armado com base em acusações contra a Ucrânia de que a Ucrânia estaria cometendo genocídio. Ou seja, é como se a Rússia estivesse se utilizando da linguagem do genocídio, da acusação de genocídio, para justificar a sua ação armada, certo? Então, na verdade, o que a Ucrânia está dizendo é que a Rússia teria invocado falsamente a Convenção de Genocídio, certo? Feito uma falsa acusação de genocídio. Eu digo para vocês, pessoalmente, que eu acho esse caso muito frágil, juridicamente, certo? E a Rússia, na sua resposta, ela fez uma resposta por escrito, ela não fez como Israel, ela não participou das audiências, que a corte preparou para ouvir a primeira fase do caso, né? Mas a Rússia diz, olha, essencialmente, isso aqui é uma acusação que a Ucrânia quer me fazer, que é uma acusação de uso ilegal da força. E uso ilegal da força
não está coberto pela Convenção de Genocídio, certo? Mas, se a Ucrânia quisesse me acusar, isso é verdade tecnicamente, tá? Se a Ucrânia quisesse me acusar perante a corte de uso ilegal da força, a corte estaria forçada a dizer que ela não tem competência para isso. Por quê? Porque um Estado só pode ser julgado num tribunal internacional quando ele conferiu a esse tribunal competência. Então, o único jeito de levar a Rússia à corte era dizer que ela tinha violado a Convenção de Genocídio, porque ali a corte tem competência. Se você acusasse de algo diferente, a corte diria que ela não pode decidir. Tá? Então, para reforçar o argumento ucraniano, 32 países pediram para intervir no caso da Ucrânia. Isso é algo sem precedentes na corte. O que quer dizer intervir? Um terceiro interveniente é um terceiro país, que não aqueles dois que estão na briga, que tem algum interesse jurídico na questão que está sendo discutida, ele pode pedir para a corte para ele participar como um terceiro interveniente, ou seja, ele vai ser ouvido pela corte, se ele for autorizado a isso, né? E, uma vez que ele é aceito como terceiro interveniente, qualquer coisa que a corte decida naquele caso será obrigatória também para esse terceiro interveniente. Então, 32 estados intervirem neste caso é algo realmente sem qualquer precedente na corte. E a Rússia, eu acho que corretamente, leu isto do seguinte modo: é um jeito de 32 estados forçarem a mão da corte, ou seja, a corte vai ouvir não uma vez o argumento da Ucrânia, a corte vai ouvir 33 vezes o argumento da Ucrânia, para que a corte sinta, digamos, o peso político por trás do argumento ucraniano e que isto poderia influenciar a decisão da corte. Então, eu acho que, como estratégia, de fato, a Rússia leu corretamente o que a Ucrânia e os demais estados estavam fazendo. Tá? Percebam que aqui o caso também é mais frágil, porque ele não tem uma acusação de um genocídio, né, em andamento. Mas o que me chamou a atenção, e é por isso que ontem, muito brevemente, eu escrevi, ou publiquei nas redes sociais, que a decisão que a corte deu ontem era uma decisão, uma vitória com osso e derrota. E aí muita gente interagiu com a minha fala, dizendo que eu talvez estivesse sendo negativo demais e que, sim, tinha sido uma vitória importante. Eu estava dizendo isso levando em conta o contexto. Tá? Por quê? Porque no caso Gâmbia contra Myanmar, que é um caso bem parecido com o nosso, como eu falei, mas em que o genocídio já foi, quer dizer, né? Ou pelo menos o essencial da violência já se deu, a corte deu medidas provisórias com uma linguagem, pelo menos para as primeiras, uma linguagem praticamente idêntica à que ela usou no caso agora contra Israel. Ou seja, quando a corte diz Israel deve tomar todas as medidas necessárias para evitar, ela usou exatamente essa linguagem no primeiro item das medidas provisórias contra Myanmar. Então, talvez você possa compreender que estamos usando a mesma linguagem porque os casos são parecidos, então está tudo bem, né? Ou seja, o que faltou do pedido da África do Sul, o que faltou à corte dizer ontem? A África do Sul pedia como medida provisória primeira, ou cautelar, se vocês quiserem,
que a corte ordenasse a cessação da violência, ou seja, que Israel parasse a guerra, certo? A corte não deu isso. E aí muita gente tentou dar uma explicação jurídica ou técnica do porquê que a corte não ordenou a cessação da guerra. Tá? Basicamente, a explicação que deram, eu ouvi de alguns especialistas e tal, é que como África do Sul não faz parte do conflito armado, a corte não poderia ordenar a cessação da violência, porque ela normalmente teria que ordenar a cessação da violência dos dois lados. E a África do Sul não faz parte da guerra. Por outro lado, se ela ordenasse a cessação da guerra, essa decisão da corte não valeria para o Hamas, porque o Hamas não é um Estado, certo? Então, que por isso, por essa questão técnica, a corte não teria dado esta medida cautelar pedida pela África do Sul. Se eu só tivesse diante de mim a decisão no caso Myanmar e a decisão no caso de Israel, eu diria tudo bem, a corte foi consistente, certo? Mas o problema é que eu tenho diante de mim também a decisão sobre medidas cautelares no caso da Rússia, certo? E ali a corte mandou a Rússia parar a sua operação militar, certo? Ah, é porque a Ucrânia faz parte do caso também? Ah, pode ser, mas o caso é muito mais frágil ali, certo? Então, é como se você dissesse, sabe, a Rússia usou uma desculpa esfarrapada para começar a sua guerra. Então, eu mando parar a guerra, tá? Há uma grande chance de um genocídio estar em curso, mas eu não vou mandar parar o genocídio. Sabe assim? Você percebe? Não. Tem algo aí que não convence, enquanto você se convence, sim, digamos, enquanto compromisso, digamos, político da linguagem, da decisão e tal. Então, cada um sai dali podendo dizer que obteve uma vitória, né? A África do Sul diz, basicamente, olha, obtivemos o que nós queríamos. Por quê? Porque a corte diz que Israel tem que fazer tudo o que está ao seu alcance para parar o genocídio. Isso significa, sem dizer, significa que tem que parar a guerra, porque só dá para parar o genocídio parando a guerra, né? A Israel diz, não, não tivemos uma ordem para parar a guerra, então nós também obtivemos uma vitória. Por quê? Porque, assim, alguém dizer, ó, a corte mandou parar. Se você não para, está muito claro que você não está obedecendo ao que a corte disse. Se alguém diz, a corte mandou fazer tudo possível, como é que você prova que alguém não fez todo o possível? Sabe? Israel vai poder argumentar até o fim dos tempos que eles fizeram tudo que era possível, tudo que estava ao seu alcance. Ou seja, não é tão fácil provar que você deixou de cumprir, né, a ordem de fazer tudo o que é possível. Isto dito, eu acho que Israel não pararia a guerra nem que tivesse tido uma ordem da corte. O fato é que, se a corte tivesse ordenado a cessação da guerra, a pressão política sobre Israel ia ser muito mais forte, e talvez até, inclusive, vinda de países ocidentais e dos Estados Unidos, e isso aceleraria o fim da guerra. Tá? Mas pode ser que a guerra também se encerre logo mais por outros fatores. O fato é que a corte poderia ter ajudado mais no apressar o fim da guerra e ajudou menos do que poderia.
minha leitura, tá? Isto dito, ah, assim, é um momento histórico, é o caso do século, certo? É o caso que vai fazer ou quebrar o direito internacional. É, é o caso, o melhor teste para o sistema do direito internacional, das organizações internacionais, da legitimidade internacional. Por quê? Porque agora, sim ou sim, a Corte está discutindo um caso em que Israel claramente está sendo acusado de genocídio, um genocídio em andamento. Ao aceitar o caso, pelo menos agora, prima facie, essa discussão vai longe, né? Mas isso jogou luz também sobre o que já acontecia na Palestina antes e que ninguém estava falando, que era a questão do apartheid, a questão da ocupação, a questão da segregação, da limpeza étnica. Então, tudo isso vai ser posto sob o holofote agora, porque esse caso está sendo discutido, tá? E há mais dois detalhes de contexto que eu daria para vocês, e que me deixa ser mais esperançoso em relação ao futuro deste caso, né? Um é que a Corte já teve que lidar com o caso da Palestina uma vez em 2004. A Corte, em 2004, deu um outro tipo de decisão, que não é uma sentença. A Corte dá uma sentença quando o caso é entre dois estados. E a Corte pode dar um outro tipo de decisão, que eles chamam de parecer consultivo. Então, é uma opinião jurídica que a Corte dá sobre um tema qualquer, quando provocada por órgãos da ONU com uma pergunta jurídica, tá? Naquele momento, estava havendo a construção do muro de separação, né, que Israel construiu em vários lugares dos territórios palestinos, em volta de Jerusalém e em outros lugares. E a legalidade dessa construção estava sendo discutida na ONU. E, mais uma vez, como quando o tema foi levado ao Conselho de Segurança da ONU, o Conselho de Segurança ficou travado, porque haveria sempre o veto americano, que protegeria Israel. O Conselho ficou travado, então a Assembleia Geral da ONU chamou para si a discussão e chegou à conclusão, enquanto Assembleia Geral quer dizer todos os membros da ONU reunidos, né? Fizeram uma votação e consideraram que aquilo ali era uma ameaça à paz, era ilegal, era tomada de território pela força, né? Mas eles queriam dar o maior peso àquela decisão e recorreram a uma estratégia que é pedir que a corte desse um parecer jurídico sobre aquela construção. E ali a decisão foi muito forte contra Israel, porque por 14 votos a 1, a corte disse de todos os modos possíveis que a construção era ilegal, que aquilo ali era aquisição de território pela força, que a ocupação dos territórios palestinos era ilegal e tudo mais. Só que Israel ignorou essa decisão porque, primeiro, não era uma sentença contra Israel, né? Era um parecer jurídico, e porque eles não ligam muito para o que a corte diz, porque eles têm o apoio dos Estados Unidos e também do restante do mundo ocidental, digamos, da Europa, pelo menos, em massa. Quer dizer, em situações normais, um país que tivesse uma decisão contra si tão clara, né, tão cristalina, sofreria grandes pressões políticas para interromper aquela ocupação, aquele
aquela política de limpeza étnica e tal, mas Israel é um caso especial de assim, proteção contra esse tipo de pressão. É mais fácil você ver na Europa e nos Estados Unidos a criminalização da crítica a Israel do que, sim, essa coisa básica de dizer, olha, precisamos fazer uma pressão sobre Israel para encerrar a ocupação ou para parar de expulsar os palestinos e assim por diante, né? Então já havia uma decisão, ela está lá, ela serve como precedente. Vai ser muito difícil a corte, nesse caso, decidir algo que contradiga aquilo que ela disse em 2004. Tá? Ainda que aqui, mais uma vez, ela está lidando com o cometimento ou não de genocídio. São perguntas diferentes. Mas como o contexto geral pesa para o que a corte vai decidir, a decisão anterior é relevante. E depois tem um pedido de parecer consultivo correndo diante da corte que pede que a corte se manifeste sobre a situação nos territórios palestinos ocupados. Tá? Então, essas duas coisas estarão sendo analisadas pela corte concomitantemente. E isto também colocará um peso sobre a corte para dizer o que está muito claro, né, factualmente. E aqui, percebam uma coisa, eu ontem li os votos, né, dos juízes, porque um juiz da corte ele vota com a maioria ou não, e depois ele tem a opção de explicar, digamos, em separado, por que votou como votou. Então, no detalhe, né, é muito interessante ver que na decisão de ontem, todos os pontos foram vencedores, foram votados, digamos, por uma maioria ou de 15-1, perdão, de 16-1, ou de 15-2. Por que 15-2 ou 16-1? Porque, excepcionalmente, num caso como esses, a corte tem 17 juízes. Ela normalmente tem 15. Mas por que ela tem 17 neste caso? Porque quando a África do Sul provoca a corte e o respondente é Israel, se não há um juiz da África do Sul que compõe a corte, e se não há um juiz israelense que compõe a corte, os dois têm o direito de nomear um juiz só para esse caso, certo? E foi o que aconteceu. A África do Sul nomeou um juiz africano do Sul, sul-africano, e Israel nomeou um juiz israelense para a corte. Então, nesse caso apenas, a corte funciona com 17 juízes. E o interessante é que, onde houve uma maioria de 16-1, o não era o juiz israelense, para minha surpresa. O vencido foi a juíza de Uganda. E eu, assim, fiquei muito curioso para saber por que ela fez um voto dissidente, ela explicou por que ela votou contra em todos os quesitos, e o argumento fundamental dela é que ela considera, e esse é o argumento israelense por excelência no caso lá de 2004, que é a questão palestino-israelense é um tema político a ser resolvido nos foros políticos, não deveria ser discutido nos tribunais. É um argumento, é claro, para mim, muito frágil, mas isto é a adoção pela juíza de Uganda do argumento israelense mais básico, certo? Então, é muito provável que daqui até o final do caso, esta juíza mantenha esta posição de que a corte não deveria julgar um caso envolvendo Israel e Palestina.
Outros juízes, especialmente o alemão, deu a entender no seu voto, ou deram a entender no seu voto, mas especialmente o alemão, de que ele não está convencido de que o que está acontecendo na Palestina, em Gaza, seja um genocídio em andamento, tá? Mas que ele votou pela medida cautelar, porque, bom, o que diz a medida cautelar? Israel deve fazer tudo o que está ao seu alcance para evitar a ocorrência do genocídio, ou seja, ele ainda não acusou Israel de estar cometendo genocídio. Então, essa vitória de ontem não deve ainda ser entendida como significando que os 15 ou os 16 juízes que votaram pela medida provisória, que eles necessariamente vão considerar que Israel deve ser condenado pelo cometimento do crime de genocídio. Tá? Mas é uma maioria muito importante que está dizendo, pelo menos, ó, aqui vocês, né, tem uma chance grande. As questões técnicas que a Corte decidiu são as mais importantes nesse sentido, porque a Corte disse que há uma grande chance de estarmos falando de uma disputa que diz respeito à possível ocorrência de genocídio em Gaza. Tá? Então, isso seria, digamos, o comentário sobre a Corte e a sua primeira decisão de ontem. Né? Agora, talvez a gente possa passar, se não houver uma pergunta mais específica, né? Acho que eu respondi a quem aqui pediu informações sobre a Corte, né? E a ONU. O que pode acontecer agora é que a África do Sul, se ela não estiver satisfeita com as medidas que Israel tomar daqui para frente, ela vai poder provocar o Conselho de Segurança da ONU. E aí pode ser que haja um constrangimento para os Estados Unidos de vetarem ali no Conselho essa provocação que agora viria baseada no que a Corte mandou fazer, né? Certo? Depois, daqui a um mês, Israel deverá apresentar um relatório para a Corte dizendo o que fez e a Corte vai poder analisar se ela fica satisfeita ou não com o que tiver sido reportado ou relatado por Israel, né? Então, isso, sim, aumenta o constrangimento para Israel e para outros países. É muito impressionante como os países que apoiam Israel e que vendem armas para Israel, especialmente a Alemanha, né? Mesmo correndo o risco agora de serem eles mesmos acusados perante a Corte de cumplicidade no cometimento do genocídio, eles parecem se dispor, pelo menos a Alemanha, eu vi essa notícia, eles parecem se dispor a intervir na Corte como terceiro interveniente para apoiar os argumentos israelenses e não os da África do Sul. E é por isso que eu acho que, como eles lançaram esta moda, digamos, de um grande número de países intervenientes, no caso da Rússia e Ucrânia, né? E também eles fizeram a mesma coisa, não no mesmo número, mas fizeram a mesma coisa no caso de Myanmar. Acho que outros países, como o Brasil, por exemplo, e parece que a Nicarágua também, agora avançando, né, sobre o Brasil, se disponham a intervir para colocar os argumentos, não necessariamente a favor da África do Sul, mas a se posicionar sobre como a gente compreende a implementação da Convenção sobre o Genocídio. É um momento histórico, é uma abertura histórica para que, discutindo o caso de Gaza, os países
façam com que a corte construa de modo mais claro o que significa cometer genocídio. Então, que a gente diga que, ao final, Israel vai ser, digamos, condenado ou absolvido, o fato é que esse é um caso muito importante para a gente descobrir, ao final, o que a corte chama de cometimento de genocídio. Se ela não chamar este caso, aí nós teremos uma grande decepção para o direito internacional e um grande retrocesso. Mas se ela disser, olha, aqui isso daqui é genocídio, então os próximos países saberão que, né, tem um limite aí um pouco mais claro, tá? Último comentário sobre isso, e tomando, digamos, a questão do papel do Brasil. Aqui no Brasil tem muita gente criticando o gesto do governo brasileiro de apoiar politicamente a demanda da África do Sul, ou seja, não como interveniente ainda. A gente não expressou ainda a vontade de intervir no caso juridicamente lá na corte. A gente apenas expressou o nosso apoio político à África do Sul, dizendo: ó, estamos com vocês nesse gesto, né, de pedir à corte que diga se, afinal de contas, está havendo ou não genocídio em Gaza, né? Isso, aliás, esse gesto político nem significa de antemão que o Brasil esteja convencido de que há genocídio. Ele, sabe, está simplesmente apoiando o levar o caso à corte, né? Isso não quer dizer, como disse o ministro das Relações Exteriores, que a gente está prejulgando o mérito, né? Quem vai dizer o mérito é a corte, né? Agora, tem muita gente criticando o Brasil por esse apoio político e dizendo, olha, na verdade, não é genocídio. Você pode falar, talvez, de crimes contra a humanidade, de crimes de guerra, de violações do direito humanitário, certo? Mas não de genocídio. Então, o Brasil não deveria apoiar a causa na corte, certo? Mas vocês percebam que esse argumento embute que, ó, se tiver agora, e na verdade eles estão dizendo, é muito provável que esteja havendo crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza, sendo cometidos por Israel, tá? Mas não é genocídio, então não deveria ir para a corte. Mas eles não estão dizendo para a gente qual é o caminho que o Brasil deveria tomar e que eles mesmos, enquanto críticos, estão tomando para dizer para Israel parar com o cometimento de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Quer dizer, é verdade que o crime de genocídio é visto como o mais grave dos crimes, mas isso não faz com que a gente possa dizer que, enquanto estiverem cometendo só crimes de guerra e crimes contra a humanidade, está tudo bem. Não é isso? E é esse ponto cego aqui nessa narrativa dos críticos que eu não estou vendo eles cobrirem, né? Porque, na verdade, se você apoia a ação da África do Sul e consegue que a corte obtenha, que da corte se obtenha uma decisão de parar a atividade militar, ou seja, você conseguiu que a corte parasse com qualquer crime de guerra, qualquer crime contra a humanidade. Ou seja, você vai julgar no mérito depois se há ou não há genocídio, não é? Mas se você conseguir interromper a guerra, você interrompe não só o genocídio que porventura pode estar acontecendo, mas você interrompe também os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade que você mesmo está dizendo que talvez estejam acontecendo, né? Então, essa crítica me parece muito falha, né? Muito enviesada, tá? Então, me voltando agora, digamos, para a situação no campo de batalha em Gaza, né? Eu queria dividir assim, o restante da minha fala em duas linhas de raciocínio, né? Se vocês
estiverem de acordo. Uma é a que mais nos aparece aqui no Ocidente, mas também fora dele, entre as pessoas que, de algum modo, são ou, digamos, defensoras da causa palestina, ou, pelo menos, muito críticas em relação à ação israelense, pelo menos nesse momento, né? E essa tendência ou esse argumento, né, é aquele que visualiza a crise humanitária, o sofrimento dos palestinos, a condição de vítima dos palestinos. Não há qualquer possibilidade de eu negar isto, tá? Então, ontem, assim, muito por acaso, eu resolvi olhar por mais do que alguns segundos o feed do Twitter, sabe? E aí você vê a primeira foto da criança, depois a segunda foto da criança, depois a terceira foto. E, assim, não é só a impressão que causa a foto de uma criança singular, mas é também a consciência de que isso está acontecendo, né? Aconteceu com 15 mil crianças, né? Então, isso é algo certamente muito doloroso portanto, não há qualquer, digamos, dúvida sobre a legitimidade de se olhar para o povo palestino como vítima de uma violência fenomenal. E é uma violência, agora, ela é uma violência extrema, realmente extrema. Então, qualquer dia que vocês acompanham o noticiário vindo lá de Gaza, eu acompanho isso todos os dias, assim, é algo diário, né? Sim, ataque ao hospital, cerco ao hospital, você vê ao vivo as pessoas que se deslocaram de um lugar para outro porque eles consideraram que aquele lugar era mais seguro agora e de repente começam as salvas de tiros de metralhadora contra a multidão que está fugindo dos tiros, mulheres, crianças. Então isso você está podendo ver ao vivo, não há dúvida de que isso é dramático, é trágico, né? Então, esse é um percurso, essa é uma linha, digamos, de percepção do que acontece lá. Ela é a mais comum para quem está enxergando isso, digamos, com os olhos que enxergam o sofrimento palestino. É essa parte que eu acho mais extraordinário que muita gente não veja, né? Então, aquilo que eu chamo na minha newsletter lá de cegueira seletiva me causa especial impressão neste momento, né? Porque eu vejo professores, amigos, juristas, sabe, que trabalharam a vida inteira com direitos humanos e a afirmação histórica dos direitos humanos sabe, o progresso do direito internacional em direção aos valores universais dos direitos humanos, certo? E, de repente, não só essas pessoas estão caladas hoje, mas quando elas resolvem falar como quem justamente não está enxergando essa realidade concreta muito facilmente verificável. Quer dizer, não é que há uma propaganda e que é muito difícil saber se de fato isso está acontecendo, né? Para quem quiser ver, está muito claro que ali a situação é trágica, é dramática, mas essas pessoas não só não conseguem enxergar, mas elas resolvem falar a favor de Israel contra um posicionamento brasileiro que se solidariza com a África do Sul.
e que faz a defesa do que normalmente seria indefensável, né? Então, alguém que sempre professou o amor pelos direitos humanos, que nesse momento ele diga não, não há genocídio, talvez haja crimes de guerra, crimes contra a humanidade, mas porque não há genocídio, na minha visão técnica, né? Então, o Brasil não deveria apoiar uma ação que visa interromper a violência, certo? Ou seja, é algo que nos leva a duvidar de todo o passado intelectual, inclusive dessas pessoas, para não dizer moral, né? Então, essa cegueira me impressiona demais, essa incapacidade de enxergar esse sofrimento. E aí eu percebo, essa é uma nota, digamos, um comentário de maior profundidade a ser trabalhado, né, por mim e por todos nós no futuro. E eu acho que, assim, essencialmente, essas pessoas e uma boa parte do Ocidente, pelo menos os líderes ocidentais, recuperaram agora aquela, ou nunca perderam, né? Mas eles nos diziam que a coisa tinha mudado, mas eles nunca perderam aquela leitura imperial do mundo, né? Colonial do mundo, que dizia que direitos humanos, sim, sim, né? Mas para os ocidentais, para os europeus, para o branco, né? A gente se levanta contra o possível crime contra a humanidade, o crime de guerra na antiga Iugoslávia, porque é o coração da Europa, certo? A gente se levanta contra possíveis crimes de guerra, crimes contra a humanidade na Ucrânia, né? Ainda que muito parcialmente, porque a gente não olha para a possibilidade que isso esteja acontecendo também pelas mãos ucranianas, né? Mas quando a questão é Israel e os palestinos, os árabes, muçulmanos, certo? A coisa parece desaparecer totalmente da consciência, né? E nós voltamos para aquela divisão, na verdade, que está no discurso israelense, está no discurso europeu, às vezes eles deixam escapar, e que basicamente basta vocês olharem para a declaração do representante da Comunidade Europeia, da União Europeia, que disse: nós somos o quintal, eles são a selva, certo? Ou de declarações dos israelenses dizendo que são animais humanos que devem ser eliminados, não é isso? Então, quando ninguém reage a isto, nós percebemos que as pessoas estão naturalizando isto como, sabe, admissível. Então, eu acho que no fundo, esta cegueira tem a ver com esta percepção do mundo que nós continuamos na divisão entre civilizados e bárbaros e que quando a gente falava de universalização dos direitos humanos e da dignidade humana, a gente falava disso enquanto, digamos, algo que a gente queria impor ao mundo para que o mundo comprasse os nossos valores, né? Mas não era para dizer para o mundo que ele era merecedor da mesma dignidade que nós, quando na relação conosco, certo? E eles continuavam sendo passíveis de extermínio, desrespeito aos seus direitos fundamentais, à sua autodeterminação e assim por diante. Então, para mim, esse é o pano de fundo mental, né, psicológico, que agora emerge neste caso. E vejam, o pessoal está disposto a ir até a defesa do genocídio, sabe?
com base nesta separação fundamental, nessa diferenciação básica dos seres humanos. Mas o fato é que, sim, nós estamos falando realmente de uma tragédia, eu acho, sem paralelo na história recente, porque, primeiro, ela realmente não tem paralelo na intensidade da violência, no número de mortes em relação à população geral, no número de bombas e armas usadas, no caráter basicamente assim indecente, né, com que se alvejam os hospitais, as escolas, as agências da ONU, total, sem nenhuma vergonha, na verdade. Por quê? Porque, na verdade, há uma sensação muito grande de segurança em relação à crítica ocidental. Quer dizer, o Ocidente continua incapaz de fazer essa crítica e de fazer qualquer pressão. Mesmo que faça a crítica, ele não faz qualquer pressão. E mesmo que comece a dizer, oh, já vocês estão exagerando um pouco, ele não deixa de mandar os carregamentos de armas, de munição. Ou seja, e se a gente aqui, sabe, disser, está na hora de, sabe, implementar um boicote, sanções a Israel, é possível que a gente seja processado por antissemitismo, como várias pessoas começaram a ser, né, judicialmente perseguidas. Então, continua se criminalizando muito mais a crítica a Israel do que o próprio cometimento do genocídio, ou que não seja genocídio, né? Eu encontrei esses dias um antigo diplomata, mas não vou mencionar o nome, mas que é alguém que não é necessariamente de esquerda e tal, mas é um muito respeitado diplomata. E eu pensei até que a posição dele fosse ser diferente, mas ele resumiu a coisa assim para mim: chame-se como quiser, mas o que está acontecendo não pode acontecer. Chame de genocídio, chame de outra coisa, mas é insustentável que se faça isso que está sendo feito, certo? Então, é muito mais fácil, digamos, você ser perseguido por criticar o que está acontecendo do que fazer a crítica a Israel neste momento, né? Então, assim, não dá para eu insistir muito na questão do sofrimento que está evidente, né? A outra linha que eu queria explorar é uma linha um pouco diferente desta, menos usual, tá? E também há um discurso que vai iluminar menos o aspecto da fragilidade e da condição de vítima do povo palestino e vai iluminar mais os fatores de força da resistência palestina, né, da resistência, digamos, do povo palestino, da sua capacidade de resistir no sentido mais básico da palavra, e depois da força da resistência palestina enquanto um termo mais específico, né, a resistência armada, né, ou seja, a força do Hamas e de outros grupos palestinos que resistem pelas armas à ocupação israelense, ao bloqueio israelense e agora ao genocídio, se vocês quiserem. E para além dessa força, digamos, da resistência propriamente palestina, da força de uma aliança da resistência, tá? E aí então a gente olharia para o entorno, ou seja, a força
que está representada no papel do Hezbollah no Líbano, no papel da Síria em alguma medida, da resistência do Iraque, das milícias populares no Iraque, da resistência no Iêmen, né? E do papel de resistência que é desempenhado pelo Irã. Então, para a gente entender, digamos, os potenciais futuros desta guerra, né? Aí a gente precisa iluminar um pouco essa parte que não fala apenas dos palestinos enquanto a vítima, né? Mas que fala de relações de força na região, na Palestina propriamente, mas na região, que vem mudando nas últimas décadas. Então, assim, eu não vou poder pintar um quadro muito profundo ou muito geral disso, a gente pode retornar a isso nos próximos encontros. Eu certamente venho escrevendo sobre isso no meu Substack e, em parte, isso também está no curso que eu falei para vocês, 5 marcos na história recente do Oriente Médio. Então, mas aqui eu vou passar, digamos, em sobrevoo, né? Uma leitura dessa mudança na relação de forças, tá? Então, hoje, evidentemente, isto vem se afirmando desde 2000 e começo dos anos 2000. Eu vou tomar como marco, se vocês quiserem, o ano de 2007, porque em 2005, isso para o que eu vou dizer sobre os palestinos, tá? Em 2005 houve eleições na Palestina, o Hamas saiu vencedor dessas eleições e logo em seguida começou um movimento israelense ocidental para reverterem os efeitos da vitória do Hamas. O Hamas tinha direito a formar um governo liderado por ele para governar toda a Palestina, ou seja, todos os territórios palestinos ocupados, 67, e Gaza. E durante 2 anos há idas e vindas nessa formação de um governo, de união nacional, colocando em parceria todos os grupos palestinos. Mas em 2007 há um ultimato por parte dos americanos, da Condoleezza Rice na época, para o Mahmoud Abbas e outros membros da atual autoridade palestina, dizendo para eles: olha, ou vocês derrubam o Hamas, ou nós vamos ter que derrubá-lo, certo? Então, na verdade, os Estados Unidos convidaram uma parte, né, da autoridade palestina, que era mais próxima deles, justamente, a uma espécie de guerra civil, que resultou no Hamas se circunscrevendo, digamos, o seu poder direto, o seu governo direto à faixa de Gaza e a Cisjordânia ficando governada pela autoridade palestina sob governos, né, que são, digamos, dos outros grupos, né, o pessoal da Autoridade Nacional Palestina, do Fatah especialmente, né, sob a presidência de Mahmoud Abbas. Então, é aí que Gaza passa a ser, digamos, basicamente governada pelo Hamas. O Hamas, desde sempre, tinha uma opção clara pela luta armada, pela resistência armada contra Israel, ainda que eles tenham, depois dos acordos de Oslo, feito um documento em que eles expressavam a sua política para o futuro e em que eles aceitavam uma trégua de longo prazo, em que a solução seria, pelo menos temporariamente,
a solução de dois estados e uma trégua de longo prazo entre o Estado palestino e Israel. Ainda que, no fundo, eles achassem que toda a Palestina histórica deveria ser a Palestina, em que não deveria haver Israel enquanto um Estado exclusivamente judeu, que, né, excluísse os palestinos habitantes históricos da região. Mas, a partir desse momento, há várias rodadas de guerra entre, se vocês quiserem, o Hamas e Israel. Tá? Então, nós vamos ter uma rodada em 2008, 2009, outra em 2012, outra em 2014, que foi, antes dessa, a mais intensa, e há outros momentos, 2016 e assim por diante. E até 2021, e agora esta guerra que está durando muito mais do que qualquer das outras, né? O que a gente pode perceber, digamos, se a gente fosse colocar uma linha no gráfico, tá? É que, sim, a de 2014 foi extremamente violenta contra Gaza, a de 2021 foi violenta, e essa é a mais violenta de todas, sem nenhum precedente. Mas se você colocar no gráfico também as capacidades militares demonstradas pelo Hamas e pelos outros grupos de resistência, você percebe que a cada confronto eles se mostram mais hábeis, mais capazes de lutar contra Israel. Desta vez, a demonstração veio de modo chocante, digamos, no dia 7 de outubro. Ela foi, em parte, chocante, inclusive para o próprio Hamas. O Hamas soltou há alguns dias um memorando de 18 páginas em que ele passa o que ele diz ser a sua visão sobre os acontecimentos desde 7 de outubro. E eles dizem que, em parte, alguns erros que eles mesmos aceitam como sendo deles foram cometidos porque eles se surpreenderam com a fragilidade da defesa israelense. Quer dizer, foi um choque para eles o grande sucesso da operação do dia 7. Eles não esperavam encontrar uma resistência tão frágil. E por isso eles obtiveram um grande sucesso em termos militares no dia 7. E, desde então, Israel está, de fato, cometendo massacres diários contra a população de Gaza, e a população está sofrendo muitíssimo. Mas se você tomar a questão se você isolar o sofrimento da população civil e considerar apenas o andamento da guerra enquanto um andamento militar, o Hamas e as outras facções, entre elas a Jihad Islâmica, são as duas maiores, estão razoavelmente confortáveis com o andamento da guerra em Gaza, ou seja, eles estão causando perdas nas forças israelenses que estão esgotando os israelenses, estão esgotando seus soldados, estão causando muitas mortes, muitos feridos, muitos incapacitados para a guerra. E esse pode ser o elemento que vai fazer com que a guerra acabe logo mais, ou seja, esse desgaste sofrido pelas forças armadas israelenses, tá? Então, em termos militares, em termos de resistência, de balanço de forças, o Hamas e os outros grupos têm demonstrado que, nas últimas décadas, eles foram, digamos, diminuindo a distância entre o poder deles armado e o poder de Israel. Essa diminuição da distância não quer dizer que eles vão conseguir o mesmo tipo de armas que Israel tem, porque isso é uma impossibilidade. Mas isto quer dizer que, para o tipo de guerra que acontece ali, meios de que eles dispõem, muito mais baratos, muito mais locais, certo?
são mais eficazes do que as armas que Israel tem. São mais eficazes para quê? Para o momento do confronto direto, tá? Para o momento da... Então, eles têm falado muito, os combatentes do Hamas têm falado muito de uma leitura que eles fazem de um grande medo por parte dos soldados israelenses, que os soldados israelenses estão entrando em Gaza já amedrontados, certo? E já pouco predispostos para o combate do tipo que eles encontram em Gaza, certo? Isso é um lado da coisa. Claro que Gaza estaria sofrendo muito mais, e o Hamas e a Jihad Islâmica e os demais estariam sofrendo muito mais se eles não estivessem recebendo um apoio indireto. Eu vou falar aqui do apoio indireto, deve haver, talvez, apoios diretos, mas eu vou falar do indireto aqui, dos outros grupos que eu citei antes. Então, por parte do Hezbollah, do Líbano, desde o segundo dia da guerra, ou seja, desde o dia 8 de outubro, o Hezbollah está numa troca diária com o exército israelense na fronteira. Ela está ainda sob controle, mas essa troca, né, na sua intensidade, ela está sob controle, mas ela vai aumentando quase que diariamente a partir das leituras que são feitas do que está acontecendo em Gaza e também das leituras que cada um faz sobre as ações do outro, né? Então, há uma escalada gradual nessa frente libanesa, mas o que eu quero dizer com Gaza estaria sofrendo muito mais? Porque há uma troca diária com o Hezbollah e porque há a possibilidade sempre presente de que essa guerra contra o Hezbollah se generalize, digamos, ou se expanda, ou seja, que ela saia desse controle, né? Então, o exército israelense ele precisa deixar pelo menos, sei lá, 2/5 do seu exército estacionado na fronteira com o Líbano. Se eles tivessem uma frente com o Líbano que estivesse tranquila, perdão, eu disse 2/3, é 1/3, na verdade, né, estacionado na fronteira com o Líbano. Esse 1/3 estaria livre para ir combater em Gaza. E esse terço que está diante do Líbano, ele é, em grande parte, tropas de elite, ou seja, por que você estaciona tropas de elite na fronteira com o Líbano? Porque, sabidamente, o Hezbollah tem um poder de fogo que é muitas, muitas vezes maior do que o Hamas. Então, a guerra contra o Hamas, ela já está causando dificuldades para Israel. Uma guerra contra o Hezbollah seria de outra natureza, seria totalmente de outra natureza. Tá? Assim, o ponto positivo é que até agora o Hezbollah não quer que essa guerra saia do controle, ou seja, ele quer manter essa violência num nível controlado e sempre no nível suficiente para garantir a ajuda que isso dá a Gaza, né? E está muito claro que esse confronto vai parar no dia em que os ataques contra Gaza pararem, certo? Por outro lado, o Iêmen também resolveu, né, se tornar uma frente auxiliar. De início, o Iêmen, digamos, tomou a sua primeira medida, que foi... Sim, na verdade, a primeira medida foi mandar alguns drones e foguetes em direção a um porto israelense de Eilat, que é um porto que Israel tem no Mar Vermelho. Tá? Ou seja, isso sinalizava que os iemenitas tinham possibilidade de alcançar diretamente o território israelense. Né?
E o sinal era em direção ao Mar Vermelho, ou seja, porque o Iêmen tem uma posição estratégica geográfica no estreito, né, que dá a entrada para o Mar Vermelho, ou seja, o Iêmen, com muito pouco esforço, pode fechar essa passagem, essa entrada no Mar Vermelho, da qual Israel depende em boa medida para o seu comércio internacional. E o resto do mundo também, não é só Israel. Mas em seguida o Iêmen disse, ó, nós vamos fazer um fechamento seletivo do Mar Vermelho, que é nós não vamos deixar entrar navios israelenses e não vamos deixar entrar navios que carreguem bens para Israel. Qual é a lógica disso? A lógica é vocês estão bloqueando o acesso de Gaza à comida, combustível, água, energia. Então, nós vamos bloquear o acesso das mercadorias que vão até Israel, certo? Essa é a lógica. E eles, de fato, começaram a implementar isso. De início, o efeito sobre a navegação no Mar Vermelho seria, bom, só ia interromper os navios israelenses, eles teriam que fazer a volta, né, pelo Cabo da Boa Esperança, ou seja, contornando o continente africano, né, para poder chegar pelo Mediterrâneo até Israel. E navios que carregassem mercadorias para Israel desistiriam de carregar mercadorias para Israel e carregariam apenas para outros destinos. Só que os Estados Unidos e o Reino Unido resolveram escalar esse confronto no Mar Vermelho, atacar o Iêmen, e isso fez com que agora a navegação pelo Mar Vermelho tenha se tornado mais perigosa do que ela tinha ficado com o mero bloqueio do Iêmen. O Reino Unido e os Estados Unidos começaram a atacar o Iêmen, mas isso vai ter praticamente zero efeito sobre a capacidade do Iêmen de fechar o acesso ao Mar Vermelho se ele quiser. Tá? Então, esta é a segunda frente que incomoda Israel por causa do bloqueio aos seus navios e aos navios que levam mercadoria para lá. Mas, em princípio, bom, aumenta o custo, mas a mercadoria continua a chegar pelo Mediterrâneo, né? Mas criou uma grande insegurança porque os Estados Unidos se sentiram obrigados a intervir diretamente e aí a frente iemenita é uma frente de suporte a Gaza, no sentido de que quando houver agora desgaste militar americano direto e os americanos não quiserem suportar esse desgaste, vai acelerar o fim da guerra, porque os americanos vão dizer para os israelenses que chegou a hora de parar, né? A terceira frente é a frente do Iraque. Como vocês sabem, há uma parte da Síria que está ocupada pelas forças americanas. Então, os Estados Unidos têm bases militares na Síria, perto da fronteira com o Iraque. E há uma presença americana no Iraque, hoje controvertida, porque há um pedido do governo iraquiano e do parlamento iraquiano para que as forças americanas se retirem do Iraque, mas os americanos estão, digamos, enrolando e dizendo, ó, precisamos estudar os modos de implementar essa saída. Eles não querem sair. E no Iraque, no período em que o Iraque lutou contra o Estado Islâmico, formou-se um grande conjunto de milícias populares, basicamente treinadas e armadas pelo Irã, que foram as grandes responsáveis pela derrota do Estado Islâmico no Iraque. Essas milícias, em parte, elas foram integradas às forças armadas iraquianas, mas, em parte, elas têm um processo de tomada de decisão que é independente, autônomo.
Então, esses grupos começaram a atacar as bases americanas na Síria e no Iraque, certo? Isso também tem acontecido praticamente todo dia. Os Estados Unidos são forçados a, então, atacar bases, né, lideranças, pessoas desses grupos, mas todo dia também tem uma escalada, e aí eles mostram novas armas e mostram como eles são capazes de machucar a presença americana nesses lugares. Além disso, essa resistência iraquiana também revelou recentemente que eles tinham, em uma ocasião, atacado com foguetes diretamente a cidade de Haifa, que é uma das maiores cidades israelenses, né? E que eles aceitaram, digamos, reclamaram para si a autoria de um ataque diretamente contra Haifa. Ou seja, há uma sinalização por parte dos iemenitas, mas também por parte dos iraquianos, de que eles podem atacar alvos americanos para colocar pressão sobre os americanos e podem atingir alvos diretamente em Israel, se for necessário e se a guerra escalar, se a guerra sair da contenção, digamos, na guerra em Gaza. Sobre a vontade de haver uma escalada ou uma generalização da guerra, há um debate sobre se essa não é a vontade de Israel, porque Israel, ao generalizar a guerra, chamaria os Estados Unidos para dentro e, no final, cada um sairia lambendo suas próprias feridas. Israel teria diluído as suas próprias perdas, porque, por enquanto, as perdas israelenses são no confronto deles direto com o Hamas, e a sua sensação de fragilidade ou de derrota do dia 7 vai ser bancada por eles sozinhos. Se os Estados Unidos entram, vai ter uma grande destruição no Líbano, vai ter ataques no Irã, a região vai ser chamada a uma reconstrução geral, então eles diluiriam essa sensação de derrota individual deles num processo, digamos, mais geral. O outro argumento a favor dessa tese é de que Netanyahu e seus membros do governo também querem esta guerra, eles querem que ela dure, eles querem que ela seja a maior possível, porque enquanto ela durar, eles estão aí, né? Eles estão vivos politicamente, estão vivos enquanto autoridade em Israel, e talvez uma guerra maior possa levar a um tipo de acordo interno em Israel em que eles seriam poupados do castigo que os espera se a guerra acabar hoje, certo? Julgamentos por incompetência, julgamentos por corrupção, né? Então, esse pessoal, pelo menos, quer que a guerra continue, porque enquanto a guerra não terminar, eles não precisam, digamos, liquidar a conta e não precisam realizar a derrota, realizar o que eles já perderam. Tá? Mas há uma controvérsia sobre se isto é assim ou não. De fato, eles estão ainda se recusando a interromper a guerra. Parece que nos canais diplomáticos que correm, eles estão cada vez fazendo mais concessões, os israelenses estão fazendo cada vez mais concessões, mas que há uma posição muito firme por parte da resistência palestina, no sentido de que eles não aceitam nada que não seja o cessar de fogo absoluto e permanente, certo? Então, é o Hamas e os outros grupos palestinos que estão se sentindo, digamos, seguros o suficiente para exigir o prêmio maior, tá? Para parar a guerra, assim, de fato, né? E para depois entrar nas negociações sobre trocas de prisioneiros e outras questões, né? Então,
faltava, digamos, talvez o último elo aí no bloco da resistência, que é o Irã propriamente, né? Também aqui, talvez sem entrar muito nos detalhes, há muita gente no Ocidente que acusa o Irã de operar na região através do que eles chamam seus proxies, né? Seus agentes. Então, eles consideram que, na verdade, nem os iemenitas, nem o Hezbollah no Líbano, nem as milícias populares no Iraque são autônomos, mas que todos eles recebem suas instruções do Irã e agem segundo essas instruções. A minha leitura e tudo que eu sei a respeito disso é que isso é falso e que isso é muito confortável para Israel e para outros atores no Ocidente dizer que tudo é, na verdade, comandado a partir do Irã. O Irã tem um papel central aí de grande coordenador de todos esses grupos. E ele é o grande financiador, e ele é o lugar de onde vem a tecnologia, se ela é necessária, de onde vem o saber, de onde vem as armas, se for necessário, e tudo mais, tá? Só que isso não quer dizer que os outros não tenham autonomia para decidir. Então, por exemplo, todos eles dizem que o Hamas, no dia 7 de outubro, tomou a decisão de fazer o ataque sem consultar os demais. Então, nem o Irã sabia, nem o Hezbollah sabia, nem os demais sabiam. Tá? E todo mundo confirma isso. Agora, o Irã está mais distante, porque ele é um país, ele não é um, digamos, um grupo de resistência, ele não é, ele é um Estado, tem um outro modo de ser responsável, digamos, nas relações internacionais. Mas, obviamente, Israel andou matando, né, lideranças da Guarda Revolucionária Iraniana no, na Síria, né, no Iraque, e fazendo ataques, provavelmente, no Irã mesmo, com cyberataques e tal. E depois houve aquele evento que matou quase 100 pessoas num cemitério. Eram pessoas que iam visitar o túmulo do Qasem Soleimani, aquele general iraniano que foi morto pelo Trump, né? E que era, até a sua morte, ele era o responsável na guarda revolucionária, né, do Irã. Ele era o responsável pela coordenação de todos esses grupos. Ou seja, ele era a figura iraniana que foi instrumental, foi muito importante na montagem e no aumento da força relativa de todos esses grupos do bloco da resistência. Houve uma explosão no cemitério, morreram quase 100 pessoas, e o Irã, é claro, leu isto como um recado que se juntava aos demais, a morte dos seus oficiais na Síria e assim por diante. Então, em alguns dias, o Irã resolveu mandar recado para vários lados. Ele atacou uma base do Mossad no Iraque, no Kurdistão iraquiano, atacou uma base de um grupo próximo da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, no Paquistão, e depois revelou-se que ele também tinha atingido 2 navios israelenses no Oceano Índico, um deles perto das Ilhas Maurício e o outro perto da Índia, do litoral da Índia. Ele não disse isso claramente, mas ele deixou escapar que a responsabilidade por esses 2 ataques era dele, certo? Então, ele mandou os recados, mas ele não está se envolvendo diretamente, mas ele está mandando o recado de que, se quiserem envolvê-lo diretamente, ele está pronto para isso. Né? Então, esse bloco, de modo geral, tá? Começa a sua transformação com a Revolução Islâmica do Irã, em 79, que coloca como talvez
uma das suas prioridades mais importantes em termos de lugar do Irã no mundo e na região, a questão palestina. Então, o Irã revolucionário coloca a Palestina como um grande lema revolucionário e como uma grande missão do Irã enquanto um país muçulmano, né, que vê a Palestina como uma terra sagrada, especialmente Jerusalém e tal. Então, desde então, o Irã tem dado todo o apoio que ele pode para todos os grupos que, de fato, atuem na resistência à dominação israelense ou ao projeto israelense americano na região. Então, independente de posições ideológicas, religiosas, sectárias, quem se posicionar contra Israel recebe o apoio iraniano. Alguns mais, outros menos, alguns têm ligação mais orgânica, outros menos com o Irã. Talvez o exemplo da relação mais próxima, mais orgânica, mais relevante é o exemplo do Hezbollah, que é o adversário imediato de Israel desde que nasceu nos anos 80 e a partir dos anos 90 ele é praticamente no Líbano o único adversário de Israel em termos militares, porque ele concentrou em si toda a ação de resistência a Israel e desde 92 pelo menos cresceu em poder de modo exponencial, tá? Então, há várias instâncias, né, de conflito entre Israel e o Hezbollah, digamos, usando essa linguagem usual, em que dá para ver que a cada conflito o Hezbollah está mais forte, mais preparado. E hoje todo mundo sabe que, se for imposta essa guerra ao Hezbollah, ele está em condições de impor danos a Israel que são muito maiores do que os que, por exemplo, o Hamas consegue infligir, né? Há uma consciência, talvez encaminhando aqui para o final, a não ser que haja outras perguntas para hoje, né? Mas eu acho que eu também já falei bastante. Há uma convicção por parte de todos esses grupos, né, de que chegará um dia em que haverá um confronto definitivo, se vocês quiserem, com Israel, e que esse confronto definitivo vai selar o destino da região. E eles acreditam que esse selo será, digamos, o fim do Estado de Israel enquanto um Estado exclusivo para os judeus e exclusivo dos palestinos, quer dizer, que exclua os palestinos, tá? Claro que o que será a Palestina histórica depois desse dia é uma questão aberta para a história. Se esse dia acontecerá também, é uma questão aberta, né? Mas por que eu digo isso? É que eles têm essa convicção, mas, por enquanto, o discurso de todos esses grupos é de que eles não acreditam que esta seja a guerra decisiva, certo? Eles acreditam que esta é uma guerra entre, sabe, as outras que talvez aconteçam até aparecer o dia da guerra decisiva, tá? O que eles dizem, no entanto, para fazer o grande balanço, né, é que eles não querem hoje começar esta guerra decisiva porque eles dizem que eles não acham que há um momento histórico em que a região está pronta para isso, porque eles sabem que o nível de destruição imposto ao Líbano, talvez à Síria, ao Iraque, ao próprio Irã, seria de um custo terrível que essas sociedades hoje não estão prontas para pagar, né?
ainda que eles estejam convencidos de que, se essa guerra acontecesse hoje, o nível de destruição que seria imposto a Israel talvez realmente selasse o destino de Israel, tá? Mas eles dizem o custo para nós seria alto demais, esse não é o momento, né? Mas, ao mesmo tempo, eles estão dizendo, se Israel e Estados Unidos quiserem fazer desta guerra a guerra decisiva, nós estamos prontos, certo? Nós não queremos começar, mas se eles quiserem fazer desta guerra a guerra decisiva, nós estamos prontos. E um pouco da leitura que a gente pode fazer dos ataques que eles vêm fazendo é um pouco esta sinalização de que, ó, estamos prontos, tá? Temos a capacidade, a gente tem os mísseis, tem os foguetes, tem as armas, tem os alvos, tá? Então, eles estão mandando essa sinalização a cada dia de que, ó, estamos conscientes do preço que Gaza está pagando, tá? Mas a gente não pode dizer que para apoiar Gaza nós precisamos partir para a guerra total, porque isso daqui vai trazer uma destruição parecida com a de Gaza para Beirute, para Damasco, sabe, para Bagdá, né? Então, nós queremos interromper o sofrimento da população de Gaza, mas nós estamos fazendo isso de um modo racional, né? Queremos mostrar para vocês que nós temos a força, mas nós não vamos partir para a loucura agora, né? Agora, voltando então, e aí sim fechando, a não ser que haja alguma pergunta, o que dizer então de novo da população de Gaza, dos civis que estão sofrendo? O que eu ouço todos os dias, né, do pessoal de Gaza que eu vejo nas entrevistas, que eu vejo perdendo famílias inteiras, crianças, e as próprias crianças, tá? As crianças que perderam os pais, as crianças que dizem, por exemplo, ouvi de uma menina que estava super machucada, tinha perdido um olho, e ela estava contando como eram as noites dela nos últimos dias com a mãe, e ela dizia, eu tentava fazer com que meu estômago não roncasse para que a minha mãe não soubesse que eu estava com fome, certo? Então, isso todo santo dia, sabe? Todo santo dia, né? E assim, nós estamos falando de uma criança que sobreviveu, de uma criança que está só contando a sua história. Nós não estamos falando da criança, sabe, que... Mas todas essas pessoas dizem, certo? Nós vamos até o final, porque para nós, ou a gente adquire a possibilidade de uma vida digna, ou é melhor morrer, sabe assim? Essa é basicamente a escolha que eles estão fazendo. Eles estão muito conscientes, eles querem, é claro, preservar a própria vida, e você vê os testemunhos, inclusive de jornalistas que dizem, olha, eu tenho tantos filhos, minha mulher, tá, eu distribuo eles nas casas de amigos para que, se forem atacados, pelo menos alguém sobreviva, certo? Não é que o pessoal está querendo morrer, certo? Eles estão tentando escapar das regiões onde tem conflito para ir para um lugar mais seguro, onde eles conseguir abrigo, comida, etc. Mas a decisão deles é em massa, né? Nós daqui não vamos embora, nós não vamos ser expulsos mais uma vez. E, assim, ou a gente ou nos reconhecem o direito de uma vida digna, ou a gente está disposto a morrer. E eles agradecem a resistência armada, sabe? Eles dizem, ó, continuem atacando, continuem desgastando o exército israelense, estamos com vocês, certo? Porque vocês são um instrumento da realização
dessa possibilidade de uma vida digna. Então, assim, esse é o quadro geral. Eu espero que, como a apresentação geral tenha sido satisfatória. Vamos ver se nos próximos encontros a, a gente pode tentar manter um tempo de duração mais curto, né, do que esse, porque eu acho que a gente acabou fazendo talvez 1h40, quase 2 horas. Não acho que houve prejuízo, mas pode ser cansativo, né, para vocês. Então, eu agradeço muito. Eu acho que a gente pode agora interromper a gravação, porque aí isso é a parte que iria